Um engenheiro de sucesso descobre que sua esposa, Reagan, o traiu com vários homens durante suas viagens de trabalho. Após ser informado por seu melhor amigo, Ethan, sobre a infidelidade, Brent decide investigar e confirmar a verdade, com resultados devastadores. Diante da traição, ele toma medidas legais e começa a planejar sua vingança, com o objetivo de fazer Reagan sentir a dor que ele sofreu. Enquanto luta contra as emoções intensas e busca pela justiça, Brent enfrenta dilemas morais e o peso de suas escolhas. Minha esposa me traiu com vários homens na nossa própria cama. Veja como me vinguei e segui em frente. Minha esposa me traiu com vários homens em nossa própria cama. E aqui está como me vinguei e segui em frente. Alguns anos atrás, no início de agosto, eu era engenheiro-chefe de uma empresa de design e construção, frequentemente viajando a trabalho. Essa semana não foi diferente. Meu voo de Hartsfield Jackson estava marcado para 7h21 da manhã seguinte, o que significava acordar às 4 horas para evitar o trânsito de Atlanta. Por isso, saí mais cedo do trabalho na segunda-feira para me preparar. No esperado, meu trabalho em Baton Rouge apresentou problemas. Passei a tarde de terça-feira, a noite e metade da quarta-feira resolvendo questões. Nosso gerente de projeto no local, Terly, espero que tenha aprendido com essa experiência, mas ficarei de olho nele daqui para frente. Na tarde de quarta-feira, dirigia pela I-10 para encontrar colegas em Nova Orleans. Mary Jo P., uma gerente de construção que eu havia treinado em Atlanta, estava prestes a sair de licença maternidade. Como amigo, acompanhei seu projeto para garantir que tudo fosse documentado para seu sucessor. Como era de se esperar, Mary Jo tinha tudo sob controle. Após jantar com ela e seu marido na quarta noite, tivemos uma reunião de planejamento na manhã de quinta. Depois peguei um voo do aeroporto Louis Armstrong, enfrentando o trânsito de Atlanta para chegar ao escritório às 13h45. Relatei ao meu chefe, Sr. Strickland, sobre o projeto em Baton Rouge, recomendando maior supervisão, e atualizei-o sobre o progresso de Mary Jo em Nova Orleans. Ele concordou com minhas sugestões e disse para eu tirar o resto do dia de folga. Após enviar meu relatório de despesas, estava prestes a mandar uma mensagem para Reagan, avisando que chegaria mais cedo, quando Ethan Gardner, meu melhor amigo desde a terceira série e colega de trabalho há 6 anos, entrou no meu escritório e fechou a porta. E aí, Brent, como foi a viagem? Longa, mas produtiva. Terly precisa gerenciar Baton Rouge melhor agora, mas estou exausto. O Sr. Strickland me deu o dia de folga, então estou saindo. O rosto de Ethan escureceu, e eu ri, esclarecendo, não estou demitido. Ele só me deu folga como compensação pelas horas extras em Baton Rouge. Estou planejando comprar flores e vinho e chegar de bom humor quando Reagan chegar. Qualquer coisa relacionada ao trabalho pode esperar. Ethan me interrompeu. Brent, isso não é sobre trabalho, é sobre Reagan. O que há de errado com Reagan? Um medo me atingiu, porque ninguém tinha me contatado se algo tivesse acontecido. Ethan gaguejou. Brent, ela foi infiel enquanto você viajava. Minha raiva cresceu enquanto eu olhava para Ethan, meu amigo de longa data. Reagan tinha admitido ser uma pessoa de espírito livre na faculdade, mas prometeu sossegar quando ficamos sérios, até fazendo terapia para ajudar nessa transição. Eu confiava nela. Ethan, isso não é engraçado. Se você está brincando, saia e pense sobre nossa amizade antes de voltar. Ethan parecia abalado. Estou falando sério. Brent, Jake Campbell ouviu de Clay que Reagan foi infiel. O amigo de Clay estava envolvido com ela e descobriu que ela não era exclusiva. Por isso ele não guardou o segredo. Meu mundo desmoronou enquanto Ethan falava, confirmando meus piores temores sobre Reagan. Eu sabia que não era verdade e estava furioso com Ethan por acreditar em uma piada tão idiota. Eu conhecia minha esposa melhor que ninguém, e minha raiva se voltou para aqueles espalhando a mentira e para o idiota que a começou. Eu também estava com raiva de Ethan, meu melhor amigo, por ajudar a espalhar essa bobagem. Ethan, não é verdade, nenhuma palavra. Se você repetir isso, vou te dar uma surra. Agora saia antes que eu decida fazer isso mesmo. Ethan, magro, sabia que eu poderia cumprir minha ameaça. Ele abaixou a cabeça, depois olhou para cima com dor nos olhos. Brent, sinto muito. Somos melhores amigos há muito tempo, e não quero te machucar, mas se eu não te contasse, você sofreria mais. Você sabe que tem temperamento, e já te acalmei várias vezes no colégio para evitar confusões. Eu não te contaria isso se não acreditasse ser verdade. Aqui está o nome de uma investigadora que meu primo contratou quando achou que a esposa estava traindo. Eu respirei fundo, tentando me acalmar. Ethan tinha razão. Éramos melhores amigos desde que sua família se mudou para a casa ao lado quando éramos crianças. Eu era o atleta exibido que nos tirava de confusões, e ele, o nerd que evitava problemas. Embora eu não acreditasse na história de Ethan, percebi que ele acreditava e estava tentando me proteger. Ethan, sua prima estava. Sim, a investigadora descobriu. Ele se divorciou, mas ainda a vê 2 vezes por semana por causa dos filhos. Ele os ama e faria qualquer coisa para protegê-los. Sem eles, provavelmente teria destruído ela e acabado
parado no corredor da morte. Sinto muito, cara. Depois que Ethan saiu, fiquei pensando nas acusações. Eu não acreditava nelas, mas decidi contratar a investigadora para provar a inocência de Reagan e salvar nossa amizade. Contratei Dona Gotover, uma investigadora competente, e ela instalou câmeras discretas em casa. Durante uma semana, ela monitorou Reagan. Quando o relatório chegou, minha vida desmoronou. Reagan havia se encontrado com 3 homens diferentes, incluindo seu chefe, no nosso próprio quarto. Eu a confrontei, tomei medidas legais. Embora a dor fosse intensa, segui em frente com dignidade. Usei o trabalho e terapia para superar a traição, construindo minha vida aos poucos. Agarrou meu braço firmemente. Senhor R, sinto muito pelo que você está passando. Não deixe sua dor fazer você fazer algo que vai se arrepender. Procurar vingança pode arruinar sua vida. Você pode acabar na cadeia, perder seu emprego e tudo o que construiu até agora. Lembre-se, foi o erro dela, não o seu. Ela me fez acenar com a cabeça antes de continuar. Tome cuidado. Não deixe as ações dela destruírem seu futuro. Mantenha o controle das suas emoções. Não exagere. Meus pensamentos estavam em turbilhão. Traição confirmada. Planos para filhos destruídos. Um desejo de vingança. Eu sabia que nunca a machucaria fisicamente, mas planejava fazê-la sofrer emocionalmente. Eu vou tomar cuidado, mas ela vai sentir cada pedaço da dor me causou. Misil suspirou, mas fez um último apelo. Por favor, tome cuidado. Sr. R, não vá longe demais. É mais fácil do que parece cruzar a linha. Misil recomendou George C. Godwin como advogado de divórcio. Passei 2 horas no Parque Piedmont, contemplando meus próximos passos. Depois me encontrei com ele. Sr. Godwin era um homem negro idoso, tio mais novo de Missy Gotover. Ele era baixo, robusto e jovial, diferente de sua sobrinha. Era elegante e reservada. Ele conhecia direito de família e o sistema legal da Geórgia como a palma da mão. Nos chamávamos pelos primeiros nomes e conversamos antes de discutir meu divórcio. Quando mostrei as fotos, ele assobiou. Isso responde à questão: o que precisamos fazer? Entreguei a ele o pendrive com todos os registros que Misil sugeriu. Ele os analisou e elogiou a meticulosidade dela. Essa garota realmente sabe o que faz. Gente, tudo parece pronto. Vou preparar tudo e te avisar quando estivermos prontos para protocolar. Você pode terminar até segunda-feira? Sim, mas vai te custar horas extras. Por favor, faça isso. Então, compartilhei meu plano e um pedido adicional. Seu rosto permaneceu inexpressivo. Tome cuidado, gente. Você tem todo o direito de estar com raiva, mas em processos legais, é preciso cautela. Aparência e atitude importam no tribunal. Forcei um sorriso, sabendo que não havia um grande rio no centro de Atlanta. Cheguei em casa tarde na segunda-feira, alegando cansaço por um pequeno problema de saúde. Evitei Reagan, fingindo estar doente. Tomei banho, escovei os dentes, tentando limpar minha mente. Na manhã de terça, saí cedo sem acordá-la para pegar meu voo para Charlotte. Na noite de quinta-feira, fiz uma ligação temida. Ethan, é o Trent. Preciso me desculpar. Você estava certo e eu estava errado. Ela me enganou. Ethan, um irmão, me perdoou imediatamente e perguntou como poderia ajudar. Fiquei em casa até tarde na sexta-feira, fingindo estar cansado. No sábado de manhã, fui à casa dos meus pais para ajudar meu pai com um projeto. Queria contar para ele, mas sabia que precisava esperar. Liguei para Reagan no final do sábado para dizer que não estaria em casa até a tarde de domingo. Ela parecia não estar em casa e não estar sozinha. Terminei a ligação com um falso "eu te amo". No domingo à tarde, enquanto Reagan provavelmente estava com outra pessoa, o Sr. Godwin me mandou uma mensagem. Liguei para ele e ele confirmou que tudo estava pronto. As melhores amigas para sempre entregariam os papéis na segunda-feira às 11 horas, como eu pedi. Desculpei-me no trabalho, deixando um bilhete para Reagan dizendo que tinha assuntos para resolver. Fui ao escritório para finalizar meus planos. Reagan ligou 2 vezes, e eu disse que o caso estava demorando e que chegaria em casa ainda mais tarde. Prometi sair cedo na segunda-feira e passar a noite com ela. Ela se animou e declarou seu amor. Eu menti, mas, dada a traição dela, achei justo. Encarnação é difícil, sussurrou ela quando me deitei na cama naquela noite, a última vez que estaria lá. Depois que ela saiu para o trabalho, percorri a casa marcando tudo o que era meu com fita adesiva colorida. Propriedade comunitária seria parte do acordo ou doada. Às 7h45, Ethan chegou, seguido pela equipe de mudanças. Ajudei-os a começar, então Ethan assumiu enquanto eu embalava o que precisava. Tudo no caminhão foi para o depósito. Reagan não percebeu que eu tinha movido minhas armas para a casa dos meus pais no sábado. Quase terminando e prestes a sair, Amy, vizinha e amiga de Reagan, viu o caminhão e perguntou se estávamos nos mudando. Consegui interceptá-la antes que visse qualquer coisa. SHH, disse com um sorriso. Estou surpreendendo Reagan com móveis novos para nosso aniversário de 5 anos na próxima semana. Estou limpando a casa antes que cheguem. Por favor, não diga nada a ela até que ela comente. Ela concordou sorrindo e foi embora. Por volta do meio-dia, a notícia provavelmente se espalharia. Então fiquei feliz por já ser quase 11 horas. Dei uma gorjeta generosa aos carregadores. Apertei a mão de Ethan, agradeci e fui ao banco. Às 9 horas, saquei metade do dinheiro de nossas contas em forma de cheque administrativo e depositei em uma nova conta em uma cooperativa de crédito. Às 10h45, estacionei no estacionamento de um prédio comercial em Sandy Springs e abri meu laptop. Eu havia solicitado um novo cartão de crédito em meu nome, então fechei o cartão atual. Tinha saldo 0. Isso demorou mais do que o esperado. Comecei a suar por causa do pouco tempo restante. Às
10h57, estava tudo feito, e eu acessei nossa conta de e-mail familiar, esperando a mensagem de texto planejada. Às 11 horas, o oficial de justiça me mandou uma mensagem dizendo que Reagan estava a caminho. Outra mensagem chegou em seguida, informando que ela estava na recepção. Tremendo de nervosismo, carreguei o e-mail pré-escrito em nossa conta familiar. Apesar de querer enviar uma mensagem mais detalhada do e-mail profissional de Reagan, segui o conselho de Miss e de seu tio para não ir longe demais. O e-mail para amigos e familiares explicava que eu havia entrado com um pedido de divórcio, incluindo 3 fotos de Reagan e Noah. As fotos foram cortadas e desfocadas para evitar detalhes explícitos, mas eram claras o suficiente para mostrar o caso. A mensagem não foi enviada para Reagan nem para Noah. Apertei em enviar, confirmei que foi entregue e saí da conta. Meu telefone tocou às 11h03. Era Reagan. Frente, que diabos é isso? Um divórcio? Por quê? Achei que estávamos felizes. Você encontrou outra pessoa? E de seu tom histérico, você achou que estávamos felizes? Eu também achava, até descobrir o que você estava fazendo. Olhe no verso do envelope que meu advogado incluiu no pacote. Ouvi ela xingando e gritando, prometendo amor como havia feito em nosso casamento 5 anos atrás. Merda, ela gritou. Frente, não é o que parece. Deixe-me explicar. Não, Reagan, nós terminamos. As informações do meu advogado estão no pacote. Entre em contato com ele se precisar de algo. Desliguei enquanto ela continuava gritando. Ela ligou de volta, mas mandei para a caixa postal. Suas mensagens estavam cheias de negações e mentiras. Apaguei sem ouvir. Bloqueei o número dela imediatamente depois. Liguei para meu sogro, Bob. Nós éramos amigos além de parentes, então não me preocupei em enviar uma mensagem. Oi, Bob, é o Trent. Odeio ligar para você no trabalho, mas isso é urgente e você precisa ouvir diretamente. Ouvi ele engolir seco. O que está acontecendo, filho? Bob, sinto muito dizer isso, mas, devido à incapacidade de Reagan de honrar nossos votos de casamento, estou encerrando nosso relacionamento. Trent, não. Eu sei que minha filha cometeu erros no passado, mas as coisas mudaram. Você não pode segurar isso contra ela. Bob, eu não faria isso. Mas ela teve uma recaída, e é sério. 2 semanas atrás, enquanto eu estava fora da cidade, ela perdeu o controle. Tenho localizações, datas, horários, fotos e vídeos. Tem sido devastador. Odeio contar isso por telefone, mas você precisa saber. Não estou fazendo isso por escolha. Não posso mais confiar nela. Os papéis foram protocolados esta manhã, e ela já os recebeu. Não acredito nisso. Ela me prometeu que tinha superado isso. Prometeu a todos nós. Bob, as promessas dela não foram suficientes. Se ela tivesse se mantido fiel, eu a amaria para sempre. Mas agora é tarde demais. O amor que eu tinha por ela se foi. Ainda me importo com você, sua esposa, e é por isso que estou dizendo isso diretamente. Bob expressou profundo arrependimento pelas ações de sua filha. Demos adeus com tristeza em sua voz. Então, liguei para a mãe dela, mas foi direto para o correio de voz. Sabendo que Bob provavelmente já havia ligado para ela, deixei uma mensagem curta. Agora eram 11h16, e eu prossegui com uma parte do meu plano sobre a qual tinha dúvidas. Se eu fizesse isso, poderia machucar alguém que não merecia, mas, se não fizesse, poderia me machucar mais ainda. Coloquei óculos escuros, um boné de beisebol e um crachá falso de uma empresa de entregas. Ethan sabia que deveria atender ligações entre 11h e 11h30 como a Sunshine Process Serving. Mastiguei chiclete e entrei no prédio. Na recepção, disse ao segurança: Oi, sou o TC da Sunshine Couriers and Process Serving. Em um pacote especial para a senhora Melissa Valer. O guarda franziu a testa. Esses pacotes vão para o centro de recebimentos. Não, o tribunal exige um documento de identidade e assinatura pessoal. Melhor fazer isso discretamente ou eu terei que procurar por ela, o que causaria mais transtorno. Ok, disse ele, mas você precisa de um crachá de visitante. Entendido, respondi, entregando minha carteira de motorista. Ele relutantemente pegou e me deu o crachá. Quando voltar, me devolva para pegar sua identidade, disse ele. Combinado, respondi, pegando o crachá e indo para o 3º andar. Na recepção do andar, expliquei a situação da mesma forma. A recepcionista chamou Melissa, se aproximou com um olhar preocupado. Ela hesitou antes de se aproximar de mim. Jan disse que você tinha algo para eu assinar, perguntou ela, hesitante. Não, senhora Valer, sou Trent J. Ou, você não precisa assinar nada, mas preciso lhe entregar isso, pois se refere a você. O que é isso? Senhora Valer, sinto muito em lhe dizer, mas seu marido estava tendo um caso com minha esposa, murmurei, entregando uma foto deles na cama. O envelope continha documentos que comprovavam tudo. Lágrimas começaram a cair no rosto dela. Isso tem que ser uma farsa. Noah me prometeu que isso não ia acontecer novamente. Não é farsa. Contratei uma agência de investigação para investigar minha esposa, e eles confirmaram o caso. Os documentos no envelope provam tudo de forma legal e sem edições. Estou levando isso ao tribunal. Mas ele me disse que a primeira vez foi um erro e que não aconteceria novamente. Senhora Valer, eu não sei o que ele te prometeu, mas desta vez foi planejado, e aconteceu várias vezes. O envelope contém os detalhes de 3 encontros em 5 dias. Ela se aproximou, chorando, e eu a segurei pela camisa, tentando confortá-la. Ela tinha uns 1,65 metros, muito mais baixa do que eu. Enxugava as lágrimas enquanto me olhava. Vou sair para o almoço agora. Se quiser, posso mandar uma foto dele para você. Senhora Valer, você é uma mulher muito bonita, mas a vingança não é a resposta. Você tem que viver consigo mesma. Não faça
faça algo que você possa se arrepender ou que o sistema jurídico não aceite. Ela deu um passo para trás, ainda chorando, e disse: você está certa. Eu dei uma chance a ele, mas agora acabou. Vamos para o tribunal. Eu deixei as informações de contato de um investigador privado e de um advogado que tem sido receptivo com o meu caso. Ele protocolou os papéis esta manhã. Melissa pegou o envelope, ainda chocada, e agradeceu. Posso ligar para você se precisar de conselho? Meu número está no envelope, respondi. Depois de visitar o laboratório recomendado por Dona Il, fiquei nervoso pelos próximos dias enquanto gerenciava um projeto no sul da Geórgia. O pensamento de contrair algo terrível me deixou ainda mais irritado com Reagan. Felizmente, o laboratório me informou que eu não tinha nenhuma DST. Ao final da semana, esperei aliviado. Pelo menos esse perigo havia sido evitado. Reagan continuava tentando me ligar, deixando mensagens que eu ignorava. Na minha caixa de correio de voz do trabalho e no celular, de números diferentes, eu excluí as mensagens assim que ouvi a voz dela, mas ela não pegou o recado e continuou a me ligar. Ao retornar ao escritório na sexta-feira de manhã, encontrei mais mensagens e as excluí uma por uma. Depois, usei o manual do meu telefone para bloquear o número dela. Problema resolvido. Decidi visitar meus pais no fim de semana. Eles também estavam recebendo mensagens de Reagan, então bloqueei o número dela lá também. Minha mãe estava especialmente chateada, sabendo que Reagan e eu planejávamos ter filhos. Ela me pediu para reconsiderar o divórcio, dizendo que as ações de Reagan não poderiam ser tão ruins. Eu balancei a cabeça e mostrei a ela uma foto cortada com a data. Lágrimas caíram no rosto dela, mas ela sentiu, finalmente entendendo. Ela abraçou meu pai com força, enquanto eu acenava e ia embora, indo para minha moradia temporária. No dia seguinte, no trabalho, Andy Smith correu para o meu escritório com uma notícia ruim. A bolsa da Mary Jelly rompeu semanas antes da licença maternidade. O que fazemos? Provavelmente deveríamos ter rezado pela MJ e pelos bebês, enviado um presente feito Andy se preparar para substituir ela. Ele não estava feliz, precisando terminar seu projeto atual mais cedo, mas o Sr. Strickland achou que ele era o melhor candidato. Andy parecia apavorado, com o projeto dele ainda há um mês de ser finalizado. Após revisar os cronogramas, Andy e eu propomos uma alternativa ao Sr. Strickland para evitar a interrupção do projeto de Andy. Eu tomaria o trabalho em Nova Orleans em seu lugar, lidando com problemas importantes em outros projetos conforme necessário, incluindo Baton Rouge. Mais tarde, naquele dia, soubemos que Mary Jo e seus gêmeos estavam bem. Fui para Nova Orleans, me sentindo cada vez mais distante de Reagan e do meu passado a cada quilômetro. Quando cheguei ao hotel, já estava tarde e dormi por algumas horas antes de seguir para o local de trabalho. Passei a manhã me reunindo com subcontratados e revisando os planos. Tudo estava conforme o esperado, então saí mais cedo para visitar Mary Jo no hospital. Ela já tinha recebido as flores que eu enviei, então dei-lhe um presente de agradecimento e um certificado para seus filhos na unidade de terapia intensiva neonatal. Embora eu não pudesse vê-los pessoalmente, observei-os no monitor enquanto MJ a olhavam com amor. Fiquei feliz por eles, mas a ideia de nunca ter meus próprios filhos doía. Concentrei-me no projeto, tornando-o minha prioridade pelos próximos dias. Na sexta-feira, levei a equipe do escritório de construção para tomar umas bebidas no French Quarter. Na segunda-feira, George Godwin me ligou para saber como estava o divórcio. Ele estava tendo dificuldades em Atlanta, com inúmeras ligações de Reagan tentando me alcançar, ficando mais histérica a cada chamada. Em certeza de que não quer conversar com ela, ele perguntou, sorrindo sarcasticamente. Ouvi-o rir. Agradeci e voltei ao trabalho. À noite, no meu hotel, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Brent. Meu advogado protocolou os papéis hoje no AV notificado. Podemos conversar quando você tiver um tempo? Obrigada, Melissa W. Estava tarde, então respondi. Alguns segundos depois, meu telefone tocou. Oi, Trent. Obrigado por falar comigo. De nada, Melissa. Como você está? Está difícil, mas vou conseguir. Ela respondeu, com insegurança. Como você está? Evitar uma conversa profunda, disse eu. Parece você, Melissa. O que está acontecendo? Após um breve silêncio, ela disse, Trent, queria agradecer por revelar o que Noah estava fazendo e por me impedir de tomar uma decisão precipitada. Você poderia ter se aproveitado da minha vulnerabilidade, mas não fez isso. Eu realmente agradeço. Não está sendo fácil, mas estou determinada a superar. Melissa, não teria sido certo para nenhum de nós. Eu estou melhor agora, pelo menos um pouco. Fico feliz em ouvir isso. Sua determinação é definitivamente admirável. Ainda tem um longo caminho a percorrer, mas é melhor do que antes. Bom, considerei sugerir que ela me ligasse se precisasse conversar, mas hesitei. O ex dela era principalmente o problema dela. Embora eu fosse a vítima colateral, eu ainda tinha planos para ele, então permaneci quieto. Nos desejamos boa sorte e nos despedimos. O trabalho em Nova Orleans estava indo bem, mas também supervisionava o projeto de Baton Rouge e dava conselhos sobre outros. Eu me sentia preso em um pântano cheio de jacarés. George me ligou algumas semanas depois com uma notícia. Brent, o advogado da senhora Rose quer uma consulta. Você vai ter que se reunir com ela em Atlanta para algumas sessões presenciais. O que você quer que eu faça? Meu sangue ferveu com as táticas deles, mas George me avisou. Devemos apresentar a documentação da infidelidade dela agora? Temos que entregar para o advogado dela, mas o juiz Johnson pode cancelar o pedido. Avise-o primeiro. Uma semana depois, o pedido de aconselhamento de Reagan foi negado, embora o juiz Johnson sugerisse que ela buscasse ajuda para sua dependência carnal. Um problema resolvido. Durante
7 meses. Enquanto Reagan e seu advogado lutavam contra George no tribunal, eu mantive um perfil baixo, torcendo para que ela não tivesse contratado alguém para me encontrar. Pedi a George para atualizar meu testamento e seguro de vida, para garantir que ela não receberia nada se algo me acontecesse. Quando os gêmeos de Mary Jo e a foram liberados do hospital, fui visitá-los para um jantar e cuidei deles uma noite. Os gêmeos choraram alto depois que seus pais saíram, fazendo-me orar por um filho de cada vez, se algum dia tivesse filhos. Melissa Orr me contatou várias vezes, buscando apoio e coragem. Eu tomava cuidado para não cruzar nenhuma linha que pudesse ser vista como romântica ou adúltera. Quando as coisas melhoraram para Melissa, as mensagens pararam. Uma licença maternidade de Mary Jo acabou. Pedi a um corretor para encontrar uma casa para mim, usando os fundos pré-Reagan. Comprei uma casa em Dunwoody, algumas semanas antes de MJ retornar, após quase 3 meses em moradia temporária. Queria uma casa confortável e resgatar minhas coisas do armazenamento. Mary Jo voltou ao trabalho, mas como não tínhamos um novo projeto em Nova Orleans, ela planejava ser mãe em tempo integral por um tempo. Ela já havia garantido um cargo na Loyola, então isso não foi surpresa. MJ me pediu para considerá-la para futuros projetos em Nova Orleans e eu concordei. Meu retorno a Atlanta significava deixar para trás meus afilhados não oficiais, os filhos de MJ. Eu costumava cuidar. Eu sentiria falta de vê-los crescer, que me lembrava de como nunca teria filhos devido a Reagan. Finalmente, Reagan estava prolongando o divórcio, mas George Godwin me garantiu que o juiz Johnson também estava farto. Quando o fim estava próximo, mudei-me para minha nova casa, desempacotei e conheci alguns vizinhos novos, incluindo uma boa mulher divorciada chamada Noel. Agradeci pelas tortas, mas recusei o convite para o jantar, explicando que não podia namorar até o divórcio ser finalizado. Ethan não entendi o sistema jurídico da Geórgia. Perguntou: quando você vai começar a namorar de novo? Quando o juiz finalizar o meu divórcio. Não quero que nada afete o acordo com Reagan. Como aquela vaca está? Não sei. Não estou interessado. Você sabe que ainda deve muito a ela. Assenti. Eu sei. Ela vai receber quando a hora chegar. O juiz Johnson estava farto das manobras de Reagan e marcou a audiência final para o início de abril. Cheguei alguns minutos antes e vi Reagan se aproximando. Gente, não era para ser assim, ela disse. Eu sei, Reagan, mas você não manteve seus votos. Você sabia o quanto eu estaria ausente quando aceitou se casar comigo. Eu compensei a cada vez, exceto pela última viagem, quando você traiu com seu chefe outros. Depois que eu voltei também. Ela parecia mais irritada do que nunca, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas eu tinha necessidades. Muitas pessoas estavam nos observando. Falamos sobre tudo isso antes de nos casarmos. Você prometeu que seus dias de infidelidade haviam acabado. Você falhou. Supera isso e segue em frente. Se não conseguir, encontre outro terapeuta. Ela se afastou, ofendida, enquanto mais pessoas observavam. Eu me afastei, vendo George se aproximando. Frente, ela gritou, mas George e eu entramos na sala de audiências. O juiz queria que estivéssemos presentes para a assinatura final, para evitar mais atrasos. Reagan teve uma explosão de raiva, mas o juiz a silenciou e deu sua sentença. O martelo caiu, finalizando nosso casamento de 5 anos. Agradeci a George e saí. Reagan implorou e gritou, mas eu a ignorei. George pediu uma ordem de restrição no dia seguinte e o juiz Johnson concedeu. Com a ordem de restrição, Reagan teve que ficar longe de mim. Se violasse, uma breve estadia na cadeia seria uma boa opção, mas ela foi esperta o suficiente para desaparecer da minha vida. No fim de semana seguinte, comecei a sair de novo, marcando um encontro adiado com Noel. Ela era legal, mas não tínhamos muito em comum, além de um longo período de abstinência. Quando a levei para casa, ela me convidou para entrar. Momentos depois estávamos no quarto dela. Depois da segunda vez, nós dois sorrimos e Noel se aninhou em mim. Gente, podemos fazer isso de novo, se você quiser, ela disse, confirmando que não estava procurando nada sério. Agradeci e fui embora. Noel e eu continuamos amigos casuais, mas nunca nos encontramos de novo. Eu namorei outra mulher no fim de semana seguinte, outra em Birmingham, durante uma viagem de negócios. Depois de cada encontro, me senti devastado, percebendo que estava mais longe de encontrar a mulher certa. Eu precisava de uma amiga, amante e companheira para a vida toda, para começar uma família. Nos 2 meses seguintes, comecei a duvidar que encontraria a felicidade duradoura. Mesmo assim, a felicidade de curto prazo era frequente e agradável. No fim de semana do Dia da Independência, visitei meus pais e assisti minha irmã, seu marido e seus 4 filhos. Minha mãe, me conhecendo melhor do que eu imaginava, disse, você nunca nos dará netos se não mudar alguma coisa. Eu sei, mãe, comprei uma casa e estou reformando. Uma casa não é um lar. Um homem e uma boa mulher podem fazer dela um lar. Eu sei, mãe, vou encontrar alguém. Só me dê tempo. Ela brincou. Se dermos mais tempo, seu pai e eu já teremos morrido e nunca conheceremos nossos netos. As palavras dela me fizeram refletir. Uma noite, no final de julho, recebi uma mensagem de Melissa. Oi, gente, é Melissa Orr. Você pode conversar algum dia quando tiver um minuto? Fiquei surpreso de ouvir dela após tanto tempo. Termine, ela adormeceu e eu suspirei de alívio, indo para o banheiro. A luz da manhã entrou pela cortina aberta, me dando a primeira visão real do quarto dela. Nossas roupas estavam espalhadas por toda parte, o que me fez sorrir. A cama de casal, familiar da noite anterior, seu monte de travesseiros estavam agora no chão. A TV estava em um suporte ao lado da cadeira, voltada para a cama. O que me chamou a atenção foi a cômoda de Melissa, coberta com fotos. Olhei para elas e uma fez com que eu parasse e pegasse. Gente, o que você está fazendo?
fazendo? Perguntou Melissa da cama. Melissa, quem é essa garota nessas fotos? Perguntei. Essa é minha filha Ansley. Ela tem 3 anos e significa o mundo para mim. Surpreso, eu disse. Você nunca falou dela. Eu quis proteger ela da história do Noah. Ela foi um grande problema no nosso divórcio, o que fez com que demorasse tanto. Eu não quero que você a conheça até termos certeza sobre nós. Onde ela está agora? Eu tentei manter a voz calma. Ela está com ele neste fim de semana. Por quê? Está acontecendo algo errado? Eu gostava muito de Melissa, mas aquilo foi um choque. Melissa, eu não sei. Eu realmente gosto de você, mas se tem uma pessoa que eu detesto tanto quanto minha ex-mulher, é o seu ex-marido. Eu quero filhos e gostaria de me envolver na vida da sua filha, se as coisas derem certo, mas se eu aparecer nos eventos dela, quem mais estará lá? O Noah? Ela suspirou, entendendo. Ele é um idiota mentiroso e traiçoeiro, mas ele a ama. Exatamente. Cada vez que eu o visse, seria um lembrete do que ele fez no meu casamento. Eu vou ressentir ele, e a Ansley vai perceber a tensão. Ela pode acabar me odiando, prejudicando nosso relacionamento, tanto quanto me dói. Eu acho que isso destruiria tudo. Ela se levantou e sussurrou. Você está dizendo que não temos futuro? Por mais que eu gostaria de estar errado. Não, eu não acho que temos. Ela assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu pensei que estava perfeito. Por favor, tente, vá embora. Ela tocou o celular algumas vezes e acrescentou. A porta da garagem vai estar aberta para você. Ela se deitou de novo, chorando e puxou o cobertor sobre si. Eu peguei minhas roupas e me vesti no corredor enquanto saía, me odiando quase tanto quanto odiava o ex-marido dela. Doía, mas no fundo eu sabia que era a decisão certa. Mais tarde naquele dia, fui visitar meus pais. Dei a eles uma versão resumida do que aconteceu, mas eles sabiam que eu estava sofrendo mais do que eu admitia. Minha mãe tentou me fazer falar mais, mas eu disse a ela que nunca daria certo. Ela me deu um abraço reconfortante e disse que tudo ficaria bem, mas eu tive dificuldade em acreditar nisso. No domingo, nos encontramos com minha irmã e sua família para o almoço depois da igreja. Enquanto esperávamos pela mesa, ela me puxou para o lado e fez eu contar tudo. Ela sempre me ajudou a superar relacionamentos fracassados, então eu me abri com ela. Embora tenha deixado de fora os detalhes do quarto, o que ela provavelmente já tinha imaginado. Não vai ser fácil, ela disse, mas você consegue, se tentar e perceber que realmente ama ela. Um encontro não revela muita coisa, mas encontros podem mostrar se vale a pena lutar por isso. Obrigado, irmã, você está certa. Um encontro não diz tudo, mas me mostrou o suficiente para perceber que doeria mais se falhasse por causa do passado. Dê uma chance. Você não vai saber até tentar. Assenti e concordei em pensar sobre isso. Não falamos mais sobre o assunto, mas isso ficou na minha mente. Ethan me entendia melhor, concordou com meus pensamentos, mas após uma viagem a uma fábrica em Lange, eu questionei se o acordo de Ethan com as mulheres fazia-o parecer uma boa ideia. No fim de semana seguinte, Ethan nos arrumou com um casal de mulheres. Nos divertimos. Eu não descartei a ideia de namorar durante o divórcio. Reagan queria ficar com a nossa casa. Eu fiz George resistir, forçando ela a vendê-la, já que ela não poderia pagar pela compra sem abrir mão de outras coisas que queria. Foi uma atitude mesquinha, mas eu achei que era justificável. O advogado de George e o de Reagan estavam em bons termos, e George soubera que Reagan planejava comprar um condomínio. Depois, ouvi um boato de que Reagan e Noah estavam se casando. Eu liguei para George, pois isso poderia afetar minhas finanças. George tinha argumentado que, como Reagan era uma traidora, ela não deveria receber pensão alimentícia, mas o juiz havia concedido a ela um valor mensal pequeno por 5 anos ou até ela se casar novamente. Se ela realmente se casou, vou verificar e interromper a pensão, disse George. Sim, e isso só mostra que algumas pessoas nunca aprendem, eu disse, maravilhado com o relacionamento deles, o que confirmava minha decisão de terminar com Melissa. Não, George riu. Isso é o que me mantém no meu trabalho. Isso me fez reconsiderar uma escolha que pensei sobre no começo do divórcio, mas nunca achei que fosse possível. Depois de ouvir sobre o casamento deles, entrei em contato com Will Kleiner, um amigo do escritório de Reagan. Nos conhecíamos desde a faculdade e reconectamos quando comecei a namorar Reagan. Will e eu nos encontramos para almoçar. Eu lhe contei o que havia acontecido. Que terrível, gente. Sinto muito. Eu ouvi que W pediu para ser transferido para outro departamento. Agora faz sentido. Eles estão evitando o conflito com RH. Você tem uma política oficial sobre isso? Claro. Se violarem, podem se dar mal. E a firma também. Eu odeio pedir isso, mas você poderia me conseguir uma cópia dessa seção do manual de pessoal? Sim. Só não diga a ninguém de onde você obteve. No sábado seguinte, fui a um encontro e encontrei Will e Lori Kleiner em um jogo dos Braves. Will me entregou um pendrive e, poucos dias depois, fui à casa de George para discutir. Frente, sinto muito, mas mesmo que você prove que Noah estava envolvido com várias mulheres, a lei estadual não permite que você processe. A Georgia aboliu a alienação de afeto em 79, então não dá para processar um parceiro por atrair ou desviar outro, nem dá para processar a firma. Droga, eu esperava que penalizar financeiramente a firma pudesse ter consequências para Noah e Reagan. George sorriu. Muitos clientes potenciais dizem isso, mas você só pode processar em casos raros, onde a firma sabia e não fez nada. Mesmo assim, ganhar grandes quantias é difícil. Droga, repeti. Não perca a esperança. Deixe-me resolver a questão da pensão e depois podemos discutir outras opções. Na semana seguinte, George entrou com uma petição provando que Reagan e Noah haviam obtido a licença de casamento, pedindo que os pagamentos de pensão fossem terminados. O advogado
advogado de Reagan se opôs, mas o juiz Johnson concordou conosco, encerrando os pagamentos. Quando mencionei o segundo problema, George me disse para ter paciência. 6 meses depois, nos encontramos para almoçar. Frente, sugere esperar porque os recém-casados precisam de tempo para se ajustar. Noah será cauteloso por um tempo, mas, quando a empolgação passar, ele provavelmente voltará a seus velhos hábitos. Levou 2 semanas, mas Dona Rover e sua investigadora descobriram que Noah já estava envolvido com uma nova subordinada. George juntou as informações e entregou a um amigo advogado. Não queremos que isso volte para você, Frente. Se isso acontecer e Noah perder o emprego, Reagan pode pedir a reinstalação da pensão. Não ouvirão de mim. Duvido que Noah conte a ela, disse George com um sorriso. Furtivo, ele disse. O amigo do advogado entregou o pacote para o escritório de Noah. Will me contou que Noah foi escoltado para fora pela segurança e provavelmente não voltaria. Pegue esse idiota, eu disse. Se eu continuar assim, vou virar um velho amargo, mas é um risco que estou disposto a correr. Enviei o pacote anonimamente. Na noite seguinte, recebi uma ligação. Frente, Melissa Ortiz aqui. Eu sei que você provavelmente não quer falar comigo, mas eu tinha que te contar. O Noah ligou ontem à noite dizendo que foi demitido por causa de redução de pessoal e que ia pedir uma redução na pensão alimentícia. Eu liguei para um amigo na firma e soube que havia rumores sobre sua demissão. Hoje recebi um pacote expresso anônimo. Explica tudo e deve me ajudar a manter minha pensão alimentícia do jeito que está. Quando Noah fizer a petição, Frente, acho que sei quem agradecer. Então muito obrigada. Eu ri. Se você falou com a pessoa certa, eles dirão de nada. Quanto ao pacote, parece que algumas pessoas nunca aprendem. Noah provavelmente contará uma história triste ao juiz, mas quando meu advogado apresentar o pacote, espero que o juiz use essas palavras contra ele. Ele acabou de se casar. Me pergunto se ele começou a trair logo de cara dessa vez. Melissa, deixe o passado para trás. Apenas sorria e aproveite a vida. Você merece isso. Nos despedimos, provavelmente pela última vez. Pela primeira vez em muito tempo, senti que havia superado a situação e devolvido um pouco do inferno que Reagan e Noah me causaram. Agora, Reagan estava em uma situação financeira pior, morando em um apartamento, enquanto o marido dela traidor ainda pagava pensão e pensão alimentícia. Eu não tinha arrependimentos. Ao refletir sobre tudo o que aconteceu, percebi que não os chamava mais por nomes pejorativos. Depois de receber minha retribuição, não me importava mais com eles. Essa realização me fez sorrir, mas foi de curta duração. Descobri que, apesar de tudo, eles ainda tinham poder sobre mim. Eu havia desistido de uma chance de ser feliz com Melissa por causa do meu passado com Reagan e Noah. Embora eu tivesse saído com muitas mulheres e dormido com várias delas, percebi que não me importava com nenhuma delas. Melissa ainda estava na minha cabeça, tanto quanto Reagan e Noah. Até que eu conseguisse olhar para eles e rir, não seria livre. Nesse momento, soube o que queria fazer. Peguei o telefone, encontrei o número de Melissa do dia em que ela recebeu o pacote e liguei para ela. Olá, Melissa, é o Trent J. Ou, podemos conversar? Trent, você me ajudou de novo, quando não precisava. Eu estou ouvindo. Algo me ocorreu esta noite. Se não for tarde demais, gostaria de conversar com você sobre isso e ver se há alguma chance de fazer a diferença. Houve silêncio na linha, embora eu achasse que pudesse ouvir a respiração dela. Continuei. Mesmo que eu tenha dito para deixar o passado para trás, percebi que ainda estou preso nele. Quero pedir desculpas por isso e pedir uma chance para fazer as coisas certas. Ela não interrompeu, e eu quase pude ouvir Melissa assentindo. Para minha surpresa, ela não estava vendo mais ninguém e me disse que daria outra chance para nós. Fomos em outro primeiro encontro no fim de semana seguinte, sem pressa de fazer as coisas, mas às vezes as coisas têm seu próprio ritmo. Ela me convidou para entrar e compartilhamos um vinho no sofá, conversando até às 11. Alguns minutos depois, eu a estava carregando escada acima. Nós deitamos juntos em silêncio, esperando que as coisas desse certo. Nos meses seguintes, enfrentamos algumas dificuldades, mas encontramos um terreno comum nas coisas importantes e as pequenas coisas passaram a não importar tanto. Após o segundo encontro, gostei cada vez mais dela, eventualmente admitindo para mim mesmo que era mais do que apenas gostar. Melissa sentiu o mesmo, e começamos a planejar um futuro juntos. Nos casamos pouco mais de um ano depois de decidirmos tentar novamente. Ansley foi nossa florista, e Melissa e eu dissemos sim e significamos isso. Desde então, encontramos com Noah algumas vezes, mas não foi como eu temia. Na primeira vez, ele fez uma observação maldosa sobre pegar o que sobrava, mas eu o cortei, sussurrando algo só para ele ouvir. Noah, obrigado por pegar a Reagan, prostituta mentirosa, de volta. Se você acha que ela vai ser fiel a você, é ainda mais burro do que eu pensava. E obrigado por me permitir ficar com Melissa, a verdadeira mulher que você não conseguiu manter. Eu fiquei com a melhor parte do negócio. Ele quase engasgou e apertou os punhos, mas percebeu que eu poderia tê-lo destruído. Ele se virou para a filha pequena, sussurrou algo, beijou-a e disse boa noite para Melissa. Meses depois, ele me disse que estava se divorciando de Reagan e percebeu que o que eu disse era verdade. Quando ele tentou sugerir algo, ela o cortou. Que pena que você não percebeu isso antes, Noah. Não mencione isso de novo. Desde então, Noah não disse uma palavra para mim, mas vejo arrependimento nos olhos dele quando nos vê juntos. Sempre sorriu. Ansley tem 6 anos agora. Está na casa dos avós Ortiz. Eu estou segurando a mão de Melissa enquanto ela aperta a minha. O médico dá a ordem. Melissa faz um último empurrão. Finalmente, ela se deita de costas e eu beijo sua testa enquanto o médico e a enfermeira trabalham. A parteira olha para nós e
disse: Senhor e senhora Howe, parabéns. Vocês têm um lindo bebê menino. Naquele momento, percebi que todas as provações e tribulações valeram a pena. Eu não mudaria nada.